para termos um olhar bíblico sobre todas as situações da nossa vida, você vai ouvir agora na Alcance FM Escada de Betel. Boa noite, você que está nos acompanhando através da Alcance FM. Seja bem-vindo ao programa Escada de Betel. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família. Peço licença para entrar aí através desse aplicativo, através do site, aonde você está, trazendo o programa Escada de Betel. Deus tem uma palavra nessa noite ao seu coração, à sua alma. Eu quero agradecer a cada ouvinte que está acompanhando o nosso programa através da Alcance FM, em especial os irmãos aí da Lontrinha, os irmãos do Barreiro, né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um que nos acompanha através dessa programação. Que Deus possa ser glorificado através da vida de vocês que são ouvintes aí do nosso programa, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso saber que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele adverte aquela igreja que estava passando por uma situação de imoralidade, de inveja, de divisão. E aqui no capítulo 4, ele fala algo tão relevante para cada um de nós nos dias de hoje, sobre julgar. Nós temos o costume de sempre julgar. E quando nós julgamos alguém, nós estamos definindo essa pessoa aos nossos olhos, a nossa experiência, aquilo que a gente vê. E então, nessa passagem, nessa palavra, nessa carta, nestes versículos, o apóstolo Paulo diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. É interessante porque ele coloca bem claro que o julgamento dos outros, ele não se preocupava com isso. Isso pouco importava para ele. Ele chega a dizer no verso de número 3 que nem ele julgava ele mesmo. Embora nada ele tinha consciência que o acusasse, nem por isso ele se justificava. Porque é o Senhor quem nos julga. E verdadeiramente, irmãos, somente o Senhor pode nos julgar. Porque somente o Criador pode nos definir. Porque Deus, Ele sim nos conhece. Ele sim sonda, esquadrinha o nosso coração. E quando nós julgamos, nós falamos muito do que é nosso, do que é a nossa percepção, do que é aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos. Mas é o Senhor que sabe todas as coisas. É o Senhor que nos define.
E é um fato que nos dias de hoje nós estamos sendo cada vez mais julgados, seja pelas redes sociais, seja pelas fotos, pelas relações cada vez mais distantes, com pessoas de mais longe, através da internet. E com isso, cada vez mais estamos sendo vistos e, consequentemente, julgados. E quantas pessoas já se encontram numa posição aonde a opinião da outra pessoa é tão importante para ela que ela se anula e acredita naquilo que a pessoa está falando para ela. Aquilo que aos olhos daquela pessoa está sendo definido para ela. E como consequência, ela sofre, ela se frustra, ela se deprime. O mundo é cheio de padrões, mas o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos conformar com o mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Aqui, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele mostra claramente que ele não se preocupava com a opinião, com o julgamento daquelas pessoas, nem mesmo com a dele. Que embora a consciência dele não trouxesse nada que o acusasse, nem assim ele mesmo buscava se justificar, porque somente o Senhor julga. Então, você que está nos acompanhando, você ouvinte do programa Escada de Betel, por que você tem se preocupado tanto com o julgamento dos outros? Por que você tem se preocupado tanto com a forma que as pessoas te definem aos seus próprios olhos, a sua própria opinião, a sua própria existência? Porque isso tem trago incômodo, ansiedade, frustração, até mesmo depressão em tantas pessoas. Porque elas têm valorizado mais o que é a opinião dos outros do que aquilo que Deus diz sobre ela. É interessante porque o apóstolo Paulo diz: nem eu mesmo me julgo. E mesmo tendo nada que me acusar, eu também não me justifico. Porque é o Senhor que me julga. E verdadeiramente, irmãos, é o Senhor que nos conhece. Muitas das vezes, nem nós mesmos nos conhecemos. Nós não sabemos o tanto que nós somos capazes de superar, ou o tanto que muitas das vezes nós somos intolerantes. É o Senhor que sabe. Por isso, só o Senhor pode nos julgar. E aqui o julgar é no sentido de definir. Somente o Senhor pode nos definir. Somente o Senhor, Ele sabe do nosso coração, da nossa vida. E o Evangelho, ele traz essa humildade para nós. Quando nós entendemos a mensagem de Jesus, ela nos faz ser humildes. Ela nos faz verdadeiramente reconhecer que nós somos dependentes e necessitados da presença do Senhor. Por isso, para de se preocupar com o julgamento dos outros, porque quando a pessoa está te julgando, ela está falando daquilo que é a visão dela, daquilo que é a opinião dela, daquilo que ela quer enxergar a partir dela mesma. Ela não pode te definir. Quem pode te definir é o Senhor. Quem sabe quem você é o Senhor. Por isso,
Nós não devemos perder tempo nos justificando. Nos justificando para pessoas que nos julgam segundo os seus olhos. Pessoas que nos julgam segundo aquilo que ela quer enxergar. Nós temos que entender que é só o Senhor que nos conhece. Aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz: embora nada minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. Porque é o Senhor que me julga. É o Senhor que nos define. É o Senhor que sabe verdadeiramente quem nós somos. No verso 5 diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, e Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Portanto, irmãos, nós não devemos julgar, nós devemos esperar no Senhor. Esperar no Senhor, porque Ele trará à luz o que está oculto nas trevas. Somente o Senhor pode manifestar a intenção do coração, porque Deus Ele conhece, não somente o que nós fazemos, mas a intenção com que nós fazemos. Quando nós olhamos para essa palavra, fica sempre a história de Abel, a história de Caim. Pois Caim matou Abel por inveja. O que estava acontecendo nessa igreja era exatamente inveja, divisão e contenda. O sacrifício de Abel, o sacrifício de Caim, cada um deu segundo a sua profissão, segundo a sua ocupação. Mas a oferta de Abel chamou mais a atenção de Deus do que a oferta de Caim. Porque Abel deu o seu melhor. Deus viu a intenção. Deus vê a intenção. Porque não basta somente fazermos o que é bom, o que é certo. Nós temos que saber a intenção que nós estamos fazendo aquilo, porque o Senhor vê isso. Não somente os nossos atos, mas a intenção do nosso abraço, a intenção da nossa preocupação, a intenção da nossa palavra, a intenção daquilo que nós fazemos. Por isso o Senhor, somente o Senhor, trará à luz o que está dentro do coração. O texto diz: Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. E nessa ocasião, nós iremos receber de Deus a sua aprovação, porque Ele vai ver cada intenção. Por isso nós não devemos preocupar. Quantas vezes nós ajudamos alguém? Quantas vezes nos dedicamos a alguém ou a algo? E muitas das vezes nós somos julgados de maneira errada pelo bem que nós estamos fazendo. Quantas vezes nós, às vezes até trazemos um prejuízo para uma pessoa, mas na intenção de ajudá-la, trazemos uma palavra de correção, de exortação, e essa pessoa afasta, porque não suportou ouvir essa palavra. Nós devemos saber que o Senhor sabe da intenção. O Senhor sabe por que nós fazemos, o porquê de nós falarmos. E nós não devemos colocar no nosso coração o julgamento das pessoas. Nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que sabe o coração e a intenção de cada um de nós. Que nós possamos verdadeiramente tomar posse dessa palavra. Que nós possamos verdadeiramente não ficar tão preocupados com o julgamento das pessoas ou com aquilo que as pessoas pensam de nós. Porque é o Senhor que conhece o nosso coração.
É somente o Senhor que pode nos julgar. O apóstolo Paulo diz, nem eu mesmo me julgo. Embora minha consciência está tranquila, eu não tenho o que me acusa, eu não fico me justificando. Porque, meu amado, minha amada, quem nos justifica é o Senhor. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança. Quantas pessoas buscam se justificar? Quantas pessoas buscam com o seu próprio esforço, o seu próprio mérito, se justificar? É o Senhor que nos justifica, meu querido. Por isso, para de preocupar com a opinião alheia. Para de preocupar com o julgamento das outras pessoas. Para de preocupar com a opinião dos outros. Talvez isso tenha trago para você um sentimento de angústia, um sentimento até mesmo de inferioridade, um sentimento de tristeza. Talvez isso tenha colocado você numa situação onde você se sente a pior pessoa. Não. Deus é um Deus que muda história. Deus é um Deus que conhece as intenções do coração. Deus é um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso nós devemos esperar nele, confiar nele, porque ele sabe. A Bíblia, ela vai dizer acerca de um juiz de Israel chamado Jefté. Os seus irmãos não aceitavam que Jefté viesse a herdar aquilo que era de seu pai, porque ele era filho de uma prostituta. Jefté era julgado. A Bíblia diz que ele vai para uma terra chamada Tobi, e era uma terra de homens levianos. Mas depois, Jefté é procurado para trazer a libertação para Israel. Jefté não se deixou contaminar. Foi um grande juiz na presença de Deus e trouxe uma libertação para o seu povo. Então, não preocupa com o julgamento. Talvez as pessoas te julguem dizendo que você é filho de Ciclano. No dito popular, você é filho de Beltrano. Você é parente de Ciclano. Você é esposo de Ciclano, você é irmão de fulano. E trazem um grande julgamento sobre a sua vida. E isso te frustra. Isso te impede. Mas que você possa, meu irmão, minha irmã, saber que o Senhor te conhece. Que o Senhor te justifica. E que o Senhor sabe a intenção do seu coração. Ainda que o que você fez na melhor das intenções. Isso não foi percebido. Isso não foi demonstrado através de gratidão. Saiba que o Senhor é o único que pode te definir. O Senhor é o único que pode te julgar. Porque somente Ele conhece o seu interior. Somente Ele sabe das mazelas da sua alma. Somente Ele sabe a trajetória, sabe o caminho. Jefté é um grande exemplo de alguém que era julgado e deu a volta por cima. Alguém que era filho de uma prostituta. Alguém que era rejeitado dentro da sua própria casa. Julgado, definido como um bastardo, mas que trouxe um grande livramento para os seus e todo o seu povo. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro que ele não se preocupava com a opinião dos outros, com o tribunal do homem. Paulo nem se preocupava com a sua própria opinião. Ele sabia que é o Senhor que o justifica. Ele sabia que somente o Senhor poderia julgá-lo. E assim é também, meu querido, na minha e na sua vida. Somente o Senhor pode te definir. Somente o Senhor pode te julgar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que você passou, não sei o que você enfrentou. Mas essa palavra é de Deus para a sua alma. Para de preocupar com a opinião dos outros. Para de ser
definido pelos olhos e pela percepção de outras pessoas. Quem te define é Deus. Quem te julga é Ele. Somente Ele tem o poder de nos julgar. Somente Ele tem a autoridade para nos julgar. A Bíblia conta a história de uma mulher prostituta. Uma mulher que foi apanhada também no adultério. Aquela mulher prostituta, ela dá o melhor, chamada de pecadora, ela oferece a sua melhor adoração. E Jesus diz que ela muito foi perdoada. Por isso ela muito amava. A mulher pega no ato de adultério, não é diferente. Ela é colocada diante de Jesus e julgada por homens. Mas aquele que estava diante dela não a julgou. Ele ofereceu o perdão e disse: vá, não peques mais. É maravilhoso, Senhor. É maravilhoso saber que Jesus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Deus é perfeito. Deus sabe todas as coisas. Ele recebeu a verdadeira adoração de alguém que era julgada, de alguém que a própria Bíblia descreve como uma pecadora. Jesus, diante de uma mulher pega no ato de adultério, sendo ele sem pecado, ele poderia ser o único a julgar aquela mulher. Mas ele ofereceu o perdão. Que coisa maravilhosa o Senhor faz por nós, irmãos. Ele é o único que pode nos julgar, mas Ele nos oferece o perdão, a misericórdia. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Há um ditado aí fora que diz que ninguém tem teto de vidro, né? A gente taca a pedra e a gente também pode receber. Por isso, somente o Senhor nos define. Somente o Senhor é aquele que pode nos julgar. Recebe essa palavra na sua alma, na sua vida, no seu coração. Para de ficar se martirizando pela opinião dos outros, pelo julgamento dos outros, pela crítica dos outros, pelo olhar dos outros, pela palavra dos outros. Quem te define é o Senhor. Quem conhece o seu coração é o Senhor. E quem te justifica é o Senhor Jesus. Amém? Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Amém. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, pela sua família. Aonde você está, eu quero pedir ao Senhor que te fortaleça, que te ponha de pé. Que você seja alguém que tenha confiança no Senhor. Que você seja alguém que não preocupe com o julgamento e com a opinião dos outros. Que você possa ser alguém que tenha a certeza que o Senhor conhece o seu caminho e sabe do seu coração. Senhor Deus querido, Deus poderoso. Deus, eu venho diante dessa palavra, diante, meu Deus, dessa palavra ministrada. Eu te peço, oh meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, alcance essa alma agora. Alcance essa vida agora, Senhor. Alcance esse coração agora, eu te peço, ó Deus querido. Tirando, meu Deus, todo sentimento de comparação, todo sentimento, meu Deus, de angústia, todo sentimento, ó Deus, que essa pessoa carrega pela palavra de alguém, pelo olhar de alguém, pelo julgamento de alguém. Todo bloqueio, meu Deus, que essa pessoa carrega pela opinião dos outros. Essa pessoa, Pai, que muitas das vezes não consegue viver, não consegue desfrutar da vida, das coisas do Senhor, porque a opinião dos outros é mais importante, porque a palavra dos outros é mais importante, porque o julgamento dos outros é mais importante. Ah, Deus poderoso, somente o Senhor é o juiz de toda a terra, somente é aquele que pode nos julgar, é o que está sentado num alto e sublime trono.
E a sua glória enche o céu, Pai, a tua glória enche a terra. Toda a terra está cheia da tua glória. Somente o Senhor pode nos julgar, ó Pai, porque somente o Senhor nos conhece no nosso íntimo, no nosso coração. Fortalece essa pessoa, tira todo bloqueio na vida dela, que por julgamento, por opinião de pessoas a fez paralisar, a fez, Deus amado, interiorizar essa crítica, esse julgamento, e ela foi definida por essa palavra. Que o Senhor possa quebrar esse mal em nome de Jesus de Nazaré, e que o Senhor possa trazer vida, o Senhor possa trazer paz, o Senhor possa trazer, meu Deus, justificação. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você possa estar conosco no próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Estamos ficando por aqui, mas semana que vem voltamos com o programa Escada de Betel.